pessoal, meu nome é Kleber, trabalho junto com o William aqui na Nero, junto com a Carol, que está aqui nos bastidores aqui, daqui a pouquinho ela aparece para vocês aí. É um prazer estar com vocês na sala. E o tema aqui hoje, tá, gente, é um tema que eu vou só destacar um ponto super importante. Nós estamos muito preocupados, né, com o que tem acontecido nos últimos meses aí, principalmente o caso da Renner, que é um caso, em termos de setor, muito próximo do nosso, né, teve muito problema de continuidade do negócio, atendimento ao consumidor. Então, a gente está fazendo esse webinar aqui, esse seminário, para ressaltar os cuidados que a gente acha que todos deveriam tomar. Apesar, isso é muito importante destacar, né, William? Apesar da segurança da informação não ser uma atribuição, não ser uma responsabilidade direta da Nero. A gente participa dela, mas a segurança da informação ela está sob responsabilidade de cada um de vocês. Então, a nossa recomendação aqui é que assistam o webinar, anotem aí, tirem dúvidas. A Nuvme vai ajudar para caramba vocês aí, conhecem muito aqui, são um parceiro da Nero já há vários anos. Mas é muito importante que, saindo da sala aqui, procurem aí a direção da empresa, batam um papo, e a gente tem recomendado a todos os clientes que contratem uma análise de vulnerabilidade. A gente tem recomendado que contratem uma consultoria de análise de vulnerabilidade, porque nós vamos tentar ajudar, vamos oferecer aqui uma série de dicas, mas elas certamente não são suficientes, porque tem muita coisa a ser feita no ambiente de vocês aí. 90% de vocês aí, ou 70% ainda está on-premises, ainda está local, tá? William, Guilherme e Valdir, a palavra está com vocês e a Carol vai acompanhar aqui de perto. Aqui. Isso aí, complementando aí o que o Kleber falou, gente, nós vemos acompanhando aí os últimos casos, acontecimentos que a gente tem visto aí sobre invasão, e aí a gente pensou em estar fazendo esse webinar justamente para passar a vocês uma ideia, né, de como se proteger, o que pode ser feito, o que a gente tem na nuvem, explicar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos casos, né? Então, dar uma passada geral, mas sempre reforçando o que o Kleber disse. A nossa ideia é ajudar vocês, mas, obviamente, isso é uma responsabilidade aí de cada um. O que for, o que vocês tiverem de dúvida, pode ir mandando aí no chat. Turma da nuvem aí, o Guilherme vai tocar agora junto com o Valdir. Qualquer dúvida, mandem no chat, eu estou acompanhando aqui, a gente vai parando e respondendo vocês, como a gente sempre faz os nossos webinars aqui, tá? Um bate-papo mesmo para tirar as dúvidas, esclarecer sobre esse assunto aí, que eu acho que é muito importante e relevante aí para a gente. Pode tocar, Guilherme. Fechou, então, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, nós aqui da Nuvme, a gente gostaria de agradecer o convite da Neros, né, e a oportunidade de a gente poder conversar sobre esse tema, que ele é tão atual e importante, né? A Neros, como o Kleber falou, é um grande parceiro aqui da Nuvme, então a gente fica bem lisonjeado e a gente espera agregar um pouquinho aqui hoje sobre esse tema. Então, pessoal, só inicialmente, né, falando um pouquinho da Nuvme, nós somos um parceiro da AWS, né, a gente trabalha com desenvolvimento de pequenas e médias empresas através da computação na nuvem. A nossa empresa ela é situada em Blumenau, Santa Catarina. Talvez alguns de vocês conheçam a cidade por ser a cidade da Oktoberfest, né, aqui no Brasil. E aí sim. Isso é importante, né? E eu sou o Guilherme, eu sou parte do time de infraestrutura daqui da Nuvme, e o Valdir está aqui também, ele é um dos sócios e, além disso, é um dos grandes mentores aqui, meu pessoalmente, né? Então, conforme já foi falado, a ideia é a gente explicar um pouco sobre a segurança da informação, mas a gente pensa em construir esse webinar juntos. Então, pessoal, pode ficar à vontade para enviar suas dúvidas, contribuições, enfim, opiniões, né? A gente quer fazer esse webinar juntos, né? Não é só nós aqui papeando, a gente quer a participação de vocês também. Então, por favor, sintam-se à vontade para mandar mensagem, enfim. A gente começa, então, destacando que a segurança, ela é realmente um trabalho em equipe, ela é um trabalho em conjunto, né? Não é só uma questão
do pessoal de tecnologia, do pessoal de segurança da empresa que constrói a segurança da informação, né? Todos nós somos usuários, talvez não tecnicamente numa empresa, mas somos usuários de internet, redes sociais, enfim. Então, na nossa área pessoal, né, a gente está sujeito a essas ameaças, então todos nós devemos conhecer um pouco mais desse tema, porque ele afeta a nossa vida diariamente. Começando pelos pilares, assim, do que seria a segurança da informação, são 3 pilares, né, a chamada tríade da segurança da informação, que seria a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade dos dados. O que seria confidencialidade, pessoal? Seria manter os dados secretos a todos que não têm necessidade ou direito de visualizar esses dados, né? Seria basicamente o sigilo da informação, né? A informação ela não será conhecida por pessoas que não estejam autorizadas para tal. Isso seria confidencialidade. Já a disponibilidade seria a certificação que sistemas e dados eles estejam acessíveis, né, ou disponíveis quando os usuários autorizados necessitarem, né? Ela pode ser obtida sempre que necessário. Isso seria a definição de disponibilidade. Já integridade seria em relação aos sistemas e dados se manter inalterados enquanto armazenados, recebidos ou transmitidos. Por exemplo, então não há modificações ou exclusões de dados de maneira desautorizada. Isso significaria integridade de dados e sistemas, né? No nosso âmbito aqui de segurança da informação. Então, com essas definições, né, o que acontece se, no caso, uma empresa, né, ou uma instituição não consegue manter a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade dos dados? Né, a gente consegue concluir que sem a confidencialidade, a gente perde a vantagem competitiva, por exemplo, a gente pode, sem a integridade, a gente perde a lucratividade, né, por exemplo, alterações danosas no ambiente, e sem a disponibilidade, a gente perde a capacidade de operação. Né? Então, sem a segurança da informação, uma empresa ela tem muita dificuldade em crescer, ao mesmo sobreviver no mercado, né? A gente pode dizer que segurança da informação ela é a segurança do negócio, né? E esses seriam as 3 principais vertentes, né, relacionadas à segurança, mas existem outros conceitos adicionais que a gente quis trazer aqui hoje, para agregar um pouco mais de conhecimento, que seria, primeiramente, o não repúdio e a autenticidade, que eles andam em conjunto, né, eles trabalham em harmonia. O não repúdio seria um usuário, né, uma pessoa, ela não conseguir negar ou contestar que performou determinada atividade, né, por exemplo, ou mesmo não consegue negar que performou determinada comunicação, né? Esse conceito de não repúdio é realmente provar quem foi o autor de determinada ação então manter as necessárias evidências de tal, por exemplo, uma assinatura, uma biometria ou mesmo um certificado digital, né? Já a autenticidade seria a garantia da veracidade da autoria dessa ação, né? Então, eles trabalham em harmonia. E com esse conceito de autenticidade, a gente consegue traduzir para a pergunta que seria: quem é você? Né? A autenticação. E já a autorização, que são 2 conceitos que se confundem, a autorização seria o que você pode fazer, né? Então, a gente saberia quem é você, por exemplo, eu sou o Guilherme Borges, e o que o Guilherme Borges consegue fazer no sistema X ou no sistema Y. Isso seria a autorização que eu possuiria nesses sistemas.
depois desses conceitos básicos, a gente trouxe também algumas das principais ameaças, né, que a gente está sujeito como usuários de tecnologia, de usuários de segurança da informação, né? É importante a gente conhecer esses crimes cibernéticos, porque eles trazem danos irreparáveis às vezes, né? Por exemplo, tempo de inatividade, o mesmo perda de produtividade, o mesmo custos com esforços de recuperação do sistema e mesmo danos para a reputação da empresa, né, o que pode gerar perda de clientes. O primeiro conceito, a primeira ameaça que a gente trouxe, claro que não existem só essas, né, a gente trouxe as principais, mas a primeira ameaça que a gente trouxe seria o ransomware. O ransomware seria quando hackers, eles sequestram sistemas ou ambientes virtuais, criptografando-os mesmo e impedindo o acesso das pessoas que necessitavam utilizá-lo, né? E normalmente há uma exigência de pagamento para a liberação do mesmo. Esse foi o caso, por exemplo, da Renner e da Porto Seguro recentemente, né? E exigem diversos tipos. Uhum. Esses tipos de ataques com ransomware, geralmente eles chegam através de e-mails que, em muitos casos, o usuário ali sabe que esse e-mail não tem a ver é, com a atividade dele, mas tem uma certa curiosidade, clica para ver o que tem esse e-mail. A hora que ele faz isso, é instalado um softwarezinho no computador, na rede, o servidor, aonde ele tiver permissão, e aí ele faz com que esses arquivos aonde ele possui acesso, eles sejam criptografados, e aí inicia aquela dor de cabeça, que é verificar a integridade do backup que está sendo feito, verificar a origem desse ataque, a origem aonde esse ransomware ele foi instalado, porque se fosse apenas fazer restore dos arquivos, seria muito fácil, mas a primeira coisa a se fazer seria estancar aonde que foi feito esse ataque. Segundo passo seria verificar o que foi afetado e criar um plano de recuperação de arquivos e de ambiente para que o ambiente fique operacional o mais rápido possível. Isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já. Não. Beleza. O segundo conceito seria a força bruta, né? A força bruta ela é muito comum para acesso SSH e para Linux, né? Servidores Linux, ou RDP para servidores Windows. A gente não vai entrar aqui no conceito de acesso SSH e RDP, mas o força bruta seria basicamente tentativa e erro de acesso, né? Utilizando diversos usuários e senhas para tentar um acesso indevido a esses sistemas, né? Por isso é tão importante senhas fortes, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas só destacando a importância de termos senhas fortes para, por exemplo, dificultar cada vez mais o força bruta. E sinais de tentativas de força bruta, né, seriam muitas tentativas fracassadas, quando a gente, por exemplo, loga num terminal Linux via SSH, a gente consegue ver quantas tentativas, por exemplo, foram fracassadas antes desse login com sucesso. Já a engenharia social, ela é uma técnica usada por criminosos, hackers, enfim, para induzir
usuários desavisados a enviar dados confidenciais, né? Até o phishing, a gente trouxe aqui também, porque é um dos grandes exemplos de engenharia social. Normalmente, pessoas um pouco mais velhas, que não têm tanta habilidade, tanto conhecimento com tecnologia, elas são as principais vítimas, né? Perdão. E alguns exemplos seriam, que a gente vai falar um pouquinho mais ali no phishing, por exemplo, e-mails clandestinos, ou mesmo SMS, né? E tem diversas maneiras hoje em dia de tentativas de golpes nesse sentido. Já os malwares, eles são softwares maliciosos, os conhecidos vírus, digamos assim, né? Por exemplo, cavalos de Troia, worms, enfim, alguns dos mais conhecidos, né? Eles são softwares que são destinados a se infiltrar em um sistema, num computador, num servidor, de forma ilícita, com esse objetivo de causar algum dano, né? Ou mesmo roubo de informações, né? Então, o principal, acredito que o mais conhecido é mesmo o cavalo de Troia, né? Que acredito que quase todo mundo que tem um tempo um pouco maior de computação já passou por algum problema com esse tipo de vírus. Já o DDoS são ataques de negação de serviço. Ele é muito comum em servidores web, por exemplo, né? É uma tentativa que aconteça uma sobrecarga em um sistema ou em algum computador para que os recursos eles fiquem indisponíveis, né? O hacker, né, o criminoso, ele envia muitos requests, né, muitos pedidos para esse servidor alvo, para esse computador alvo, com essa finalidade que ele fique sobrecarregado, até que ele não consiga mais responder a nenhuma requisição, né? O sistema trava, digamos assim, né? E isso seria o DDoS. Já o phishing é o caso mais famoso, né, de engenharia social, né? Normalmente os criminosos, a gente até trouxe um exemplo aqui. Os criminosos eles se passam por instituições confiáveis, né, normalmente como bancos ou outras empresas, e tentam enviar mensagens fraudulentas, né? Por exemplo, tentam copiar algum layout de um e-mail corporativo ou, enfim, pedindo alguma informação sua, pedindo que clique em algum tipo de link, né? Mas normalmente é fácil checar quando que se trata de uma tentativa de ataque, né? Tentativa de phishing. Por exemplo, nesse e-mail aqui, que seria supostamente da Amazon, né? A gente tem que o remetente aqui, por exemplo, é possível observar que ele não se trata de um e-mail da Amazon. Aqui, por exemplo, falta a letra A, né? Seria só Amazon. E outras dicas, né? Outras maneiras que a gente consegue verificar que se trata de um e-mail suspeito. Há sempre um cumprimento de maneira não pessoal, né? Querido cliente, esse tipo de coisa. E os links, normalmente, eles não levam a uma página da própria empresa, da própria instituição que enviou esse e-mail, né? Aqui no nosso exemplo, ele traz para um redirect, ponto alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a Amazon, nesse caso, né? Então, há diversas maneiras da gente poder verificar quando a gente está sofrendo uma tentativa de golpe, de phishing, nesse caso. Beleza, agora a gente conhece algumas das principais ameaças, né? E como que a gente pode se proteger, né? Só reforçando novamente que, como vocês puderam notar, a proteção cibernética ela não é uma tarefa só do time de segurança, né? Ela é uma tarefa de todos, é uma tarefa compartilhada por todos, né? E qualquer usuário, qualquer pessoa, ela pode ser a porta de entrada para que criminosos, enfim, hackers tenham acesso indevido a esses sistemas. Mas como é que a gente pode se proteger? Algumas maneiras aqui que a gente trouxe seria termos backups regulares dos nossos dispositivos e sistemas, manter esses softwares atualizados, né? Cada atualização normalmente traz uma nova camada de segurança, não dividir credenciais de acesso,
né, mesmo as mais simples, como usuários, e-mails, senhas, esse tipo de coisa. E como eu falei antes, políticas fortes de senha, né, talvez até com rotações de senha a cada 3 meses, a cada 6 meses, alguma coisa nesse estilo. Senhas que contenham, por exemplo, 12, 14, 16 dígitos ou mais, com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números, enfim, tornar essa senha uma senha bem segura, bem difícil de ser verificada, né? E encriptar dados e senhas, né? E utilizar MFA. MFA é uma sigla para inglês, que seria autentificação dupla, né? Normalmente, por exemplo, o Google Authenticator é uma maneira de autenticação dupla muito conhecida, né? Que seria a geração de um token para determinados acessos, determinadas confirmações, né? Até aplicativos de banco hoje em dia utilizam MFA, chamam de token, chamam de alguma maneira nesse estilo, para uma camada a mais de proteção. E manter a calma também é muito importante, né, para a gente não compartilhar dados no desespero, né, alguma coisa nesse sentido. E, quando possível, aderir ao princípio do privilégio mínimo. O que seria o princípio do privilégio mínimo, pessoal? Seria fornecer credenciais de acesso mínimas e específicas a cada usuário. Por exemplo, acesso apenas de leitura a determinado usuário, ou, por exemplo, o usuário financeiro, ele conseguir verificar ou mesmo ler apenas as questões relacionadas à parte financeira, não a parte técnica, a parte de computação, enfim, seriam essa forma do privilégio mínimo. E como o Valdir comentou, não abrir anexos ou clicar em botões de fontes desconhecidas, de alguma coisa suspeita, sempre dar aquela verificada, né, antes de ir abrindo algum anexo, clicando em algum link diferente, né, e sempre conferir a identificação, seja do remetente, seja do possível usuário que está te pedindo alguma informação, algum dado em específico, conferir a identificação, né, ou alguma comprovação que essa pessoa ela diz ser quem é. Beleza, Guilherme, mas aí agora, a minha empresa ela já foi invadida. O que a gente pode fazer para remediar ou para aprender para as próximas vezes? Né, como o Valdir comentou ali antes, o primeiro passo seria identificar e isolar esse sistema comprometido, né, a fim dele não infectar a outra parte do nosso servidor, do nosso computador, enfim, da nossa empresa. E utilização de backups são super importantes, né, ter uma rotina de backup, seja diário, semanal, mensal, é importante ter rotinas de backups, ou mesmo em equipamentos reservas, né, eu sei que não é toda empresa que consegue arcar com isso, mas é uma maneira, né, alterar senhas e credenciais ao menor sinal de invasão ou de possível roubo de dados. No caso, o ideal seria trocar senhas e credenciais de todos os sistemas, mesmo aqueles que não foram comprometidos, né, e aprender com a situação, né, tentar identificar como que ocorreu essa invasão, como que o hacker, né, o criminoso teve esse acesso e formar algum plano de contingência, né, para sempre aprender e tentar dificultar da próxima vez, para evitar que se ocorra a próxima vez. Né? E, além disso, há medidas legais a serem tomadas, né? Existem diversas leis que agem como amparo a vítimas de crimes digitais, de crimes cibernéticos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Agora, eu vou falar um pouco da infraestrutura da Neros, em específico, ali na AWS. Né, a parte de segurança ela é muito importante na AWS, que é o provedor de cloud da Amazon, né? Ela é um dos 5 pilares,
da AWS, onde todas as contas que são configuradas na AWS, elas já possuem, por padrão, o serviço chamado de AWS Shield, que ele é um serviço que protege contra a maioria dos ataques DDoS sem custo algum. Ele, por padrão, já está configurado na conta AWS. Né? Então, ele já tem essa proteção, por exemplo, contra o ataque DDoS, e a Amazon, né, a AWS, ela também adere ao princípio do privilégio mínimo, como eu expliquei antes. Né? Além disso, é possível autenticação dupla para acessar o console, né, da AWS, e a questão de autenticação e acompanhamento das atividades de todos os usuários da conta, né? Então, a gente consegue verificar, por exemplo, se o usuário financeiro normalmente só gera relatórios, só está com atividades relacionadas a finanças, de repente ele começou a alterar configurações técnicas ou em mexer em banco de dados, alguma coisa nesse estilo, é possível a gente ter essa autenticação, acompanhar essas atividades para a gente ver que é uma atividade suspeita, né? Outra configuração interessante, agora falando especificamente dos servidores, né, que estão configurados na AWS, é a questão dos security groups. Eles agem como um firewall, mesmo, eles impedem o acesso, né, dos servidores, eles controlam o tráfego, principalmente interno, né, ou seja, de fora para dentro dos servidores. É possível configurar os acessos para determinadas portas e IPs. Né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, um acesso do tipo RDP, que seria para acessar servidores Windows, ele pode ocorrer, neste caso, na porta 3389, que é a porta padrão, apenas desse IP aqui como fonte, né? Apenas esse IP pode acessar essa porta. No caso, esse é o IP seria da NUVME, né? Então, qualquer outro IP de qualquer outro lugar do mundo que tenta acessar a porta 3389, no servidor em questão, ele não vai conseguir acesso. Está bloqueado, ele não tem como ele acessar. E isso vale também para a porta 22, nesse exemplo, ou mesmo para um range de portas, né? Aqui, no caso, seriam 2 portas. Isso seria a questão dos security groups, eles agem realmente como um firewall, né? E impedem ou liberam esse acesso. Além disso, todas as contas da Neros, elas possuem o serviço GuardDuty, também da AWS, que ele é um serviço que acompanha diversos workloads e logs da conta, tanto da VPN, da AWS, né, quanto atividades na conta, e ele consegue detectar possíveis ameaças. Aqui a gente trouxe algumas, né, por exemplo, força bruta, exame de portas, questão que ali, por exemplo, a mineração de Bitcoin, né, uma tentativa de mineração de Bitcoin, né, que está bem famosa hoje em dia. Então, esse serviço ele consegue detectar qual é o target, né, qual que é o serviço que está sendo ameaçado, da onde está vindo esse ataque, então a gente consegue saber de qual IP ou range de IPs, né, ou vários IPs estão tentando formalizar esse ataque, e juntamente com a Neros a gente configurou essa infraestrutura que, ao menor sinal de uma possível ameaça, já mapeia essa fonte, né, a gente já tem essa informação de qual que é a fonte, e já bloqueia toda e qualquer acesso, tentativa de acesso dessa fonte, ela é totalmente bloqueada. Né, ela não consegue acessar de forma alguma. Só dar uma contribuição, Guilherme. Claro. É muito importante, turma, enfatizar que mesmo com toda essa estrutura, essa infraestrutura aí, esses pontos que o Guilherme está comentando, da própria AWS, do próprio servidor, a gente teve um caso recente, não tão recente, né, uns meses atrás, de clientes da Neros que sofreram aí invasão para mineração, né? De mineração. Isso, foi mineração de Bitcoin. Aconteceu. E aí a gente foi dar uma olhada, eram usuários do cliente que já nem eram mais utilizados, usuários antigos, em que o nome do usuário
e a senha eram iguais, então o usuário muito vulnerável, o cara entrou e estava lá minerando. Então isso ainda acontece. Então, às vezes, os hábitos mais simples, como troca de senha, controle de acesso, tudo isso eu acho que ainda são os mais eficazes, né? A gente reforçar muito essa questão, manter um controle aí mensal, sei lá, semestral, de troca de senha, de reavaliar todo o ambiente, ver as permissões da turma. Então, acho que isso é muito importante e é uma atividade que vocês aí, como administradores do sistema, tem que colocar aí na rotina, tem que colocar isso no calendário, porque é por aí que vem. A gente viu muito essas questões de e-mail e tudo mais, mas pelo servidor, né, que é o que a maioria de nós aqui tentamos usar ao máximo preservar, pelo servidor o que acontece é isso, o cara acha um usuário, vai tentando a senha dele ali até encontrar, entra e começa a minerar, seu servidor fica lento, derruba, às vezes você perde seu servidor, a gente já teve casos assim também. Então, é um negócio que é muito importante, essa política de senha. E ter um backup também, né, Guilherme? Pode ser que você sofra você sofra um ataque aí que não tem reversão. Então, você tem que ter um backup atualizado, um backup atual, para você conseguir se recuperar de uma dessa aí. Com certeza, com certeza. Por mais que a gente tenha uma infraestrutura robusta, nunca um sistema é 100% seguro, né? Não tem como a gente garantir 100% de segurança. Por isso que esses hábitos, né, essas atividades que o William comentou são super importantes, pessoal. Mesmo a revogação, né, de usuários antigos, né, o usuário X, que o funcionário já não está mais na empresa, já não tem mais necessidade dele estar ali, então a gente tem que ter essa rotina mesmo de verificação do sistema, de alteração de senhas, enfim, a gente não pode facilitar de nenhuma maneira os nossos servidores, os nossos sistemas. Pessoal, seria mais ou menos isso que a gente tinha trago, né? A gente novamente agradece a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, enfim, a gente está aberto a perguntas, a críticas, dúvidas, enfim, agora é no momento da gente bater um papo aqui mesmo. Qualquer dúvida podem mandar aí no chat, tá, gente? A gente está acompanhando o chat aqui para responder vocês. Nenhuma dúvida, pessoal? Ficou claro, então? Nenhuma dúvida? Algum assunto que a gente não tenha falado aqui, que vocês gostariam que a gente tivesse falado? Isso, alguma curiosidade? Exatamente. O Leandro está escrevendo ali. Vamos guardar. Show de bola. Enquanto o Leandro digita aí, gente, até aproveitar para passar para vocês que já vai sair, acho que alguns clientes têm cobrado isso aí da gente, tá para sair já nas próximas semanas, eu devo anunciar aí para vocês o HTTPS para o Neros Web, tá? Que era algo que vocês vinham cobrando bastante aí, a gente correu atrás aqui para estar liberando isso o quanto antes. Já está em fase final aí para a gente passar para vocês, tá? A dúvida do gerente aqui, o Guilherme. Teria um exemplo prático desse processo de mineração, o que ele impacta nos servidores? Jeremias, normalmente, quando ocorre esse processo de mineração, ele exige muita capacidade dos servidores, exige muita performance, né, dos servidores em questão, né, então a capacidade da CPU, a capacidade de memória do nosso servidor, ela fica muito comprometida e o servidor começa a travar realmente, ele responde de forma devagar, ele começa a não responder até, enfim, ocorre parecido com um ataque DDoS, né, os servidores, ele fica totalmente inoperável, né, e por isso que esses hackers, eles tentam fazer isso para minerar Bitcoin nesses servidores que eles não conhecem,
justamente porque eles sabem que isso é uma consequência, né? A mineração de Bitcoin, enfim, de outras criptomoedas, ela exige muita capacidade de CPU, muita capacidade performática dos servidores. E então, conforme o William comentou, a gente teve um caso, alguns meses atrás, de um cliente onde isso aconteceu. E aí a gente foi verificar, era uma questão de mineração de Bitcoin, porque de uma hora para outra o servidor começou a parar de responder e ninguém conseguia fazer nada, ninguém conseguia performar nenhuma das suas atividades, e era uma questão de mineração de Bitcoin. O que acontece, Jeremy, nesses casos é exatamente isso, cara. Você está fazendo ali a venda, está lá no PDV e fica bem lento. Vai fechar a venda, não fecha. Você está tentando abrir a tela de cadastro de cliente, você já clicou no cara, tem 10 minutos, ele não abriu. Fica muito lento. O Neros inteiro fica lento, todos os modos. Aí a gente dá uma olhada ali, por exemplo, naquele HTOP, né? Para ver como é que estão ali os processos. E você vê servidor processador estourado, memória no talo. Nesses casos, já provavelmente vai ser um exemplo aí de mineração, tá? Aí a gente vai tentar encontrar ali qual processo que está estourando, a gente vai chegar até a instalação ali que o cara fez e aí a gente consegue atacar esse cara e remover ele dali. Geralmente, em todos os casos que a gente teve aqui de clientes da Neros, esse cara entrou por um usuário que estava com a senha fraca. A gente já teve 2 ou 3 casos aqui na Neros, em todos eles foi isso. O cara foi tentando ali até acertar a senha de um usuário que o nome de usuário e a senha do cara era o mesmo. Financeiro, estoque. Então, o cara entrou lá e fez a bagunça toda com esse usuário do próprio Neros, o usuário Linux do cara ali. Beleza? Outra aí, Leandro. No tocante LGPD versus roubos de dados. No ambiente com Neros, servidores. Peraí, desceu aqui, peraí. Servidores na AWS. Na eventualidade de uma invasão com roubo e divulgação de dados do cliente, a Nero já tem algum relatório de impacto para compartilhar com a empresa invadida? Digo, pois tem particularidade do artigo 33 que trata da transferência internacional de dados. Não ficou muito claro, Leandro. Relatório, você fala aqui de relatório de impacto. Não entendi muito bem. Você entendeu, Guilherme? Bom, por relatório de impacto, eu entendo que seria uma questão de, por exemplo, houve roubo de dados no sistema X e o relatório de impacto seria quais foram a parte comprometida? Não. Vou esperar ele responder se é isso. Beleza. Faz o seguinte, Guilherme, tenta colocar o Leandro. Você está com o microfone aí, Leandro? Se for o caso, a gente coloca aqui para você conversar com a gente aqui, ó. Acho que fica mais fácil. Escrever, às vezes, complica um pouquinho. Tá, não. Ah, não tá, não. Então, beleza, reformula aí que a gente te responde. Vamos para do George aqui, ó. Certa vez li algo sobre autenticação dupla, SSH, de modo que a segunda autenticação é com base em código gerado no celular do usuário. A Nero já tem algum projeto nesse sentido? Tem alguma coisa disso para a AWS, Guilherme? Acho que não, né? Pro console da AWS, para acessar o console da AWS, sim. Em termos de SSH, não, né? Em termos de SSH, não. Entendi. Para o Neros, Jorge, a gente também ainda não pensou em nada desse tipo. Para autenticar o usuário ali com o Neros, mas acho que é uma boa dica, viu? Vou anotar aqui para a gente levar isso para as reuniões aqui de ideias aqui da turma. Pelo que eu entendi, Jorge, seria ali, por exemplo, no Neros Web agora, o cara colocou ali usuário e senha, deu Enter, ele ainda precisa confirmar pelo celular algum código que a gente enviaria, é isso mesmo, né? Show de bola. Não tem ainda nenhum projeto, tá? Isso não foi discutido ainda não, mas é uma boa ideia, vou anotar aqui para a gente estudar isso aí mais para frente. Então, beleza. Leandro, você vai mandar por aqui ou você vai me mandar depois essa pergunta aí para eu estar te respondendo? Beleza, show de bola. Manda lá por e-mail, depois a gente estuda direitinho e te passa isso lá.
Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas, sugestões, melhorias? Críticas, Aproveitem. tudo. Críticas, isso aí. Estamos abertos. Bom, acho que fechamos, então. Acho que fechamos. Tem alguém digitar? Acho que não. Fechamos. Bom, gente, Guilherme e Valdir, muito obrigado pela participação de vocês. Sensacional a gente estar aqui junto, trazendo essa parceria aí para os clientes acompanharem também, conhecerem um pouquinho de vocês. Tá? Muito obrigado mesmo, acho que é muito importante a gente abordar esse assunto. Vamos ver aí, ao longo do tempo, os clientes mandando as dúvidas, a gente falando mais disso, a LGPD está batendo na porta, então a gente vai voltar nesse assunto com certeza, e a ideia é estar compartilhando isso aí com os clientes também, tá? E aos clientes aí, todo mundo que participou, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo. Se tiver alguma dúvida aí que vocês não mandaram aqui, mas que aparecer depois, vamos também, podem me mandar por WhatsApp, pode me mandar por e-mail que a gente vai respondendo, tá? Vai ter, viu, Leandro? Vai ter o webinar aí sobre LGPD, pode ter certeza. A gente está preparando alguns ajustes no sistema, algumas orientações para passar para vocês. Vai ter ajuste em contrato também. Vai ter bastante mudança aí por conta da LGPD e nós vamos marcar um webinar para estar falando sobre isso aí, que é muito importante. Isso é muito importante. Carol, tá por aí ainda? Oi, tô sim. Acompanhei Opa. tudo aqui, gente. Foi ótimo. Então tá jóia. Seu Valdir, muito obrigado, viu? Tá mudo, Valdir. Agora sim, valeu, William. Opa, tamo junto. Tamo Obrigadão, junto. pessoal. A gente gravou aqui também, tá, gente? Quem quiser que a gente envie depois o link para vocês estarem acompanhando aí também, só falar, a gente manda lá no e-mail, manda no WhatsApp, tá? Muito obrigado a todos aí que participaram. Tenha uma boa tarde aí. Boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Um Valeu. abraço. Fechou, pessoal. Valeu. Abraço.